Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e no vídeo de hoje nós vamos dar excelentes dicas para você que possui dúvidas sobre como devem ser feitas suas marcações e as suas anotações nos livros que você lê. Eu sei que este é um assunto muito importante na vida dos leitores, mas que até mesmo aqueles leitores mais experientes podem ficar com dúvidas sobre qual método é o mais eficiente e se adapta melhor à sua rotina de leitura. Afinal, existem tantas maneiras que só aqui no YouTube existem pelo menos uns 100 vídeos, cada um ensinando uma maneira diferente de como você deve fazer as suas anotações. Toda essa variedade pode deixar você ainda mais confuso sobre esse assunto. Afinal, como as marcações e as anotações devem ser feitas? Anotar em um caderno separado, em um tablet, em um computador? Ou devo anotar no próprio livro? Qual o método mais eficiente de anotação? Eu devo utilizar marcadores de textos em várias cores ou apenas um lápis ou lapiseira? Eu uso flags ou fichas de anotações? Como saber o que deve ser marcado e aquilo que deve ser deixado de lado? O método é o mesmo para todos os gêneros ou cada gênero literário exige um método totalmente diferente? É justamente para te ajudar diante de todas essas dúvidas que eu fiz esse vídeo aqui e eu não quero que você fique que nem aquele meme da Nazaré Tedesco pensando lá em tudo isso. Esse vídeo então vai te ajudar a decidir sobre os métodos de anotação e marcação. E eu ainda preciso falar daqueles leitores que já tentaram muitos métodos diferentes, mas acabaram se frustrando porque não se adaptaram ou não notaram nenhuma melhora significativa na retenção do conteúdo. Calma, pequeno gafanhoto, porque este canal vai te guiar nesse emaranhado de informações. Assim, esse será o primeiro vídeo em que vamos tratar de como fazer marcações e anotações, mas, é claro, nós vamos ter que ter outros vídeos para aprofundar um pouco mais nesse assunto. Por isso, se você não quiser perder nenhum dos nossos vídeos, inscreva-se no canal, acione o sininho, assim você fica sabendo quando sair o segundo vídeo sobre marcações e anotações. E para membros do canal, vocês já sabem, teremos vídeo exclusivo com o detalhamento das explicações desse vídeo aqui. Um aviso muito importante: deixe nos comentários se você utiliza algum método de marcação e anotação das suas leituras e se você utiliza, qual é o método que você tem utilizado e que você achou mais adaptado à sua rotina de leitura. Dito isso, simbora pro vídeo. Para nós começarmos a falar desse assunto, é preciso entender que um dos maiores motivos de frustração e desistência dos leitores em fazer marcações e anotações se dá pela escolha equivocada do método. A coisa toda acontece mais ou menos assim: o leitor está em um momento em que não utiliza nenhum método, ou seja, ele não está acostumado a fazer nenhum tipo de marcação ou anotação das suas leituras. Aí, ele acessa um vídeo aqui no YouTube onde alguém explica um método avançadíssimo, com referências cruzadas, índices de temas, pesquisa por classificação de notas e tags de localização, tudo isso de uma vez. Ele então se deslumbra com aquilo e acha a coisa toda tão fantástica que no dia seguinte já vai tentar usar essa técnica avançada nas suas leituras. E ele acredita que algum tipo de magia cósmica fará ele ter sucesso imediatamente. Então, deixa eu ser sincero com você aqui. Dessa forma não vai funcionar, mas não vai funcionar mesmo. E o pior é que será mais uma experiência frustrante que deixará você mais longe de adotar um método que verdadeiramente te dará um ganho significativo na retenção do conteúdo lido. Bem, então como nós devemos começar a fazer as anotações e marcações das nossas leituras? Comece com o método mais simples que você puder. E eu vou tentar ser ainda mais claro porque talvez você não esteja me levando a sério. A minha dica é: comece adotando o método mais simples e mais fácil mesmo. Você vai simplificar ao máximo as suas anotações e as suas marcações. Para exemplificar aquilo que eu estou dizendo, o que você acha que é mais simples? Anotar no próprio livro ou fazer anotações em algo separado? É claro que anotar no próprio livro é muito mais simples e muito mais fácil, pois o caderno, o tablet, o computador podem não estar presentes ao seu lado quando você estiver lendo. Por exemplo, imagine que você vai ao médico, ao dentista ou em qualquer outro lugar. Você então lembrou de levar o seu livro porque você está cansado de saber que vai ficar pelo menos 1 hora aguardando ser atendido e no máximo 20 minutos lá dentro do consultório. Bem, esta é uma ótima oportunidade de adiantar a sua leitura, certo? Mas se você estiver fazendo anotações à parte e não no próprio livro, como você vai fazer isso lá na sala de espera da clínica médica? Isso se você tiver conseguido lembrar de levar o seu caderno, o seu tablet ou o computador para lá. Entendeu como fazer anotações em algo separado do livro pode dificultar a sua vida em certas
certas circunstâncias, eu acredito que eu consegui pelo menos demonstrar que a anotação no próprio livro ganha em agilidade e em praticidade, pois sempre você vai estar lendo e já está com o material de anotação sempre com você. Tá, eu sei que muitos leitores acreditam que fazer anotações no próprio livro é um pecado mais grave do que a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas esse é apenas um dos exemplos sobre como simplificar as suas marcações e as suas anotações. Assim, se você não quer marcar ou anotar no próprio livro, talvez uma forma que simplifique e facilite as suas anotações é utilizar algum tipo de aplicativo no seu celular, pois eu tenho certeza que o celular é um objeto que você jamais irá esquecer. É inclusive mais provável que você leve o celular e esqueça o livro. Mas vamos a um outro exemplo que pode te ajudar a iniciar suas marcações e anotações. O que é mais simples? Fazer marcações utilizando marcadores de cores diferentes, parecendo o mundo dos ursinhos carinhosos, ou utilizar apenas um lápis ou uma lapiseira em suas anotações? Mais uma vez, e é obviamente claro que as anotações feitas apenas com um lápis ou uma lapiseira é bem mais fácil e mais prático do que sempre que você precisar marcar alguma coisa na sua leitura, você ter que contar com marcadores coloridos à sua disposição em todo e qualquer lugar que você estiver lendo. Veja só, eu acredito que com esses dois exemplos já deu para você entender que quando eu disse que deveria ser o método mais simples, eu não estava brincando. Adotar esse tipo de simplificação, principalmente quando você ainda não está acostumado a fazer anotações e marcações, é muito importante para que você comece a desenvolver o hábito e não desista no meio do caminho. Afinal, quanto mais fácil for o método, quanto melhor e mais prático for o método, menor o risco da desistência. Tentar começar a fazer as suas marcações já adotando técnicas complexas e cheias de regras poderá levar você a uma rápida frustração e, consequentemente, a desistência de fazer essas anotações e marcações. Então, siga esse mantra. Comece pelo mais simples e pelo mais fácil. E o mais simples e o mais fácil é deixar de considerar o livro um objeto sagrado e inviolável e começar a fazer as suas anotações e as suas marcações com um lápis ou uma lapiseira no próprio livro. Eu desconheço um método mais simples e mais fácil do que esse. E fique tranquilo, com o tempo e com a prática, você logo vai estar implementando novas funcionalidades nas suas marcações e anotações. Mas para que você implemente outras funcionalidades, você primeiro precisa se acostumar a fazer essas anotações de maneira simples e fácil. A segunda dica para você desenvolver um bom método de marcação e anotação é utilize uma padronização simplificada. Se na primeira dica você vai escolher a forma mais simples de marcar ou anotar, nessa segunda dica aqui você irá desenvolver essa mesma simplificação, mas agora para padronizar as suas anotações e marcações. A ideia é que você desenvolva uma padronização que seja tão simples que será muito fácil de implementar quando você estiver lendo e mais fácil ainda de você entender quando você tiver que voltar naquela marcação e naquela anotação. Calma que eu vou explicar tudo para que fique muito claro para você o que eu quero dizer com isso. É muito comum nós vermos alguns métodos que aparentemente são muito bons, mas que quando você vai implementar, você percebe que vai passar mais tempo fazendo a marcação ou a anotação do que lendo o próprio livro. São métodos tão cheios de firulas, regras e objetos coloridos que fazem o leitor perder muito mais tempo desenvolvendo, organizando e classificando do que perder tempo ali com a própria leitura. E calma aí, meninas, que eu sei que vocês gostam, né, de fazer marcações mais elaboradas e esteticamente mais bonitas. Tá tudo bem. Se está funcionando para você, continue fazendo dessa forma. Entretanto, se você se sente frustrada porque começa a fazer essas marcações e logo desiste, a minha sugestão é que você faça uma coisa mais eficiente e mais objetiva, para você não perder tanto tempo com a marcação e gastar mais tempo com a própria leitura. Afinal, esse é o foco, você ler o livro. Se você perde tempo demais fazendo marcações ou anotações, alguma coisa não está certo. Vamos a alguns exemplos que demonstram que esses métodos mais elaborados ou que se preocupam demais com a estética podem fazer você perder muito tempo e complicar ainda mais a identificação da sua marcação ou anotação quando você precisar dela. Então vamos lá. Imagine que um leitor desenvolva um método onde utiliza diversas cores para marcar cada aspecto que chame a sua atenção na leitura. E esse é um método muito utilizado por ali. Amarelo para os trechos importantes, azul para os trechos mais importantes ainda, roxo para as frases bonitinhas que poderão ser publicadas nas redes sociais, verde para destacar os argumentos e dados científicos apresentados, lilás para citação bibliográfica. Olha só, esse tanto de cores aí, tudo isso é muito bacana na teoria, mas na prática, esse leitor irá passar mais tempo fazendo suas marcações do que lendo a obra
desejada. Vejamos ainda mais um exemplo para não ficar nenhuma dúvida sobre aquilo que eu quero explicar. Existe um outro método muito difundido entre os leitores mais avançados, mas que quando aplicado dificulta bastante o bom andamento da leitura, além de dificultar a visualização rápida do conteúdo anotado e marcado. Trata-se de sublinhar, circular e fazer comentários para cada palavra, frase e parágrafo que você acha minimamente interessante na obra. Esse método pode até ser muito bacana para você postar nas redes sociais, porque aí passa aquela sensação de que o leitor estudou minuciosamente aquilo que ele estava lendo. Entretanto, quando o leitor chegar no final da leitura, perceberá que passou mais tempo anotando, circulando, grifando e sublinhando do que lendo a obra. Afinal, se tudo está marcado, se cada palavra que você achou importante foi circulada, se você escreveu na margem do livro todo o pensamento que vinha à sua mente enquanto você estava lendo, se você sublinhou cada frase bonitinha que imaginou publicar nas redes sociais, não haverá meios de separar aquilo que verdadeiramente é importante e significativo das outras coisas que foram marcadas apenas por estética e porque você sofre da síndrome da empolgação do leitor alucinado. Muita calma nessa hora. Eu insisto que você desenvolva um sistema de padronização muito mais simples e que fará com que, a qualquer momento que você abrir aquele livro em que você fez as suas marcações e anotações, você consiga imediatamente identificar as partes importantes e significativas da sua leitura, além de conseguir encontrar com facilidade o trecho específico que você está procurando. Fica aqui as minhas duas sugestões de padronização dessas marcações que podem servir aí de ajuda para você que está começando. Primeiro, se você utilizar apenas um lápis ou uma lapiseira para fazer as suas anotações e as suas marcações, você pode definir que o sublinhado será para as partes mais importantes da leitura, o circular será utilizado para uma sugestão bibliográfica interessante e o X, no início e no final de uma frase ou parágrafo, servirá para identificar os argumentos que você tem dúvidas ou não concorda. Veja só como a simplicidade desse método pode facilitar a sua vida como leitor. Nós temos apenas 3 símbolos no livro inteiro: o sublinhado, o circulado e o X. Eles são totalmente diferentes um do outro e muito fáceis de serem identificados. Assim, mesmo que você pegue a obra muito tempo depois de ter lido, terá muita facilidade em identificar os trechos importantes, a bibliografia indicada e os trechos onde você não entendeu ou não concordou com o autor. Veja só, você bateu o olho e viu um X ali na obra, você sabe que aquele trecho ou você não entendeu ou não concordou com o autor. Se estiver sublinhado, é porque é algo muito importante. E se estiver circulado, você sabe que é uma bibliografia que você gostaria de examinar mais tarde. É muito simples, muito rápido e muito fácil de visualizar a sua marcação ou anotação. Uma segunda sugestão é você destacar as mesmas coisas do método anterior, ou seja, os pontos importantes, a bibliografia indicada e os trechos discordantes ou que você não entendeu, só que utilizando canetas de cores diferentes. E veja que aqui já ficou um pouco menos simples do que utilizar somente o lápis ou a lapiseira. Mas ainda assim, a caneta azul poderá servir para marcar as partes importantes, a caneta preta para indicar as bibliografias e a caneta vermelha para os trechos nebulosos ou que você não concordou. Mais uma vez, nesse método nós temos uma facilidade em identificar cada uma das marcações e nós vamos localizar rapidamente o que nós estivermos procurando tempos depois. Uma dica importante é que o método que você escolher deve ser utilizado em todos os livros que você lê, porque isso fará com que você faça suas marcações mais rapidamente, afinal você vai estar treinando constantemente esse método, além de facilitar na hora de revisar alguma leitura. Se você ficar mudando muito o método ou as cores de cada livro que você for ler, anos mais tarde, quando você for procurar alguma coisa que você tenha marcado naquele livro, você pode não se lembrar qual foi o padrão de símbolos utilizados na leitura daquela obra. Ou seja, se você ficar mudando muito o método ou a cor, depois, anos mais tarde, você vai ter que primeiro identificar e decodificar aquilo que você utilizou naquele livro específico para só depois ir atrás daquilo que você está procurando. Então, até agora nós já temos 2 dicas importantes. Comece com o método mais simples e mais fácil e padronize suas marcações, pois isso irá facilitar tanto na hora de fazer a própria marcação, quanto na hora em que você precisar encontrar uma marcação específica. Minha última dica para uma marcação eficiente nas suas leituras é: controle-se e seja objetivo. Uma das maiores dúvidas a respeito desse assunto é o que nós devemos marcar em uma leitura e o que nós devemos deixar de fora. E aqui a resposta é:
depende. Você pode marcar o que você quiser. Frases bonitas, belos parágrafos, exemplos significativos, diálogos que te fizeram rir, circunstâncias que te fizeram chorar, argumentos que explodiram a sua cabeça, tudo isso pode ser marcado. Então, eu não vou te dizer o que você deve marcar, mas eu vou te dizer o que você não deve deixar de marcar para ter uma leitura eficiente e que tem o objetivo de reter as principais partes do livro, além de fazer você localizar e identificar rapidamente as suas marcações. Eu listei aqui 5 coisas fundamentais que devem ser marcadas e anotadas quando você estiver lendo um livro. Primeiro, marque os trechos onde o próprio autor escreve que aquele é o objetivo do livro ou do capítulo, ou ainda quando ele deixa explícito que se trata de um argumento importante para o entendimento da obra. Muitos autores deixam muito claro qual é o objetivo do livro ou quais são os argumentos essenciais para o entendimento daquela obra. Quando isso acontecer, você não pode deixar de marcar esse trecho. Você está lendo ali e de repente o autor coloca: o objetivo desse livro ou o objetivo dessa obra é. Isso precisa ser marcado, não pode deixar de fora. 2. Marque citações que o autor utiliza para confirmar o argumento que ele está apresentando. E eu vou tentar ser mais claro aqui. Imagine que você está lendo um livro e o autor está apresentando um determinado argumento que lhe pareceu muito importante. Assim, o autor, para dar maior força àquele argumento, cita um trecho escrito por outro autor que concorda com aquele ponto de vista que ele está apresentando. Essa citação, obrigatoriamente, deve ser objeto de marcação, principalmente se for um outro autor bem conhecido e respeitado. Por exemplo, o Timothy Keller. Então, você notou que ele está fazendo aquela citação para confirmar aquilo que ele está argumentando e aquela argumentação é muito importante, ou seja, dá peso àquilo que ele está dizendo? Marque essa citação. Tá, eu citei Timothy Keller e é uma brincadeira apenas, mas essas marcações vão servir para você perceber que não somente o autor do livro que você está lendo defende aquele argumento, mas que ele também é defendido por outros autores. Além do mais, essas citações servem como indicação de outras obras que falam do mesmo assunto. Então isso é muito importante, marca isso aí. 3. Marque os exemplos que resumem o argumento principal. E aqui é muito comum você ver o leitor querer marcar quase todos os exemplos que ajudaram ele a entender o livro ou o argumento que está sendo apresentado. Entretanto, como essa orientação prevê, eu preciso que você controle-se. Marque apenas aqueles exemplos que resumem o capítulo ou aquele exemplo que você acredita que realmente é indispensável para a explicação da obra. Marcar muitos exemplos que explicam o mesmo argumento só fará você perder tempo lá no final e que você, na verdade, nem vai lembrar daquele argumento porque existe um argumento melhor ou um exemplo melhor que já foi marcado. Então, marque apenas o melhor dos exemplos e não todos os exemplos. 4. Marque os trechos e os argumentos que você não conseguiu entender. Essa é uma marcação muito importante que você não pode deixar passar batido. Destaque aqueles trechos do livro que você não conseguiu compreender a argumentação apresentada pelo autor. Essas marcações podem indicar o quanto da obra você está realmente entendendo. Então, imagine assim, em um capítulo você marca aí 3 ou 4 parágrafos que você não conseguiu entender. Bem, se em um capítulo você não conseguiu entender 3 ou 4 parágrafos, talvez seria melhor você reler o capítulo ou buscar informações complementares antes de você continuar a leitura desse livro. Porque se você não está conseguindo entender boa parte dele, pode ser que mais na frente fique ainda mais complicado para você entender. 5ª e última marcação que você não pode deixar de marcar nos seus livros. Marque os pontos que você discorda do autor. Tão importante quanto marcar aquilo que fez você concordar com o argumento apresentado pelo autor é você marcar os pontos onde houve divergência com o autor. Nessas marcações, seria muito importante, inclusive, você escrever uma pequena frase que te faça lembrar o porquê que você não concordou com o argumento apresentado pelo autor. Pode ser que em um primeiro momento você não concorde, mas que depois de ler a exposição de outros argumentos da obra, você seja convencido. Se isso acontecer, você vai ter que voltar lá naquele parágrafo onde você indicou que não concordava e fazer uma observação apontando que a discordância já não existe mais e que você foi convencido. É claro que eu coloquei apenas aqui 5 pontos e que existem outros pontos que podem ser marcados na leitura de uma obra, mas eu acredito que essas 5 marcações são fundamentais para o bom entendimento e uma maior retenção do conteúdo que você está lendo. Como eu disse no início do vídeo, nós teremos mais vídeos com dicas sobre marcações e anotações, então fique ligado aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual é o sistema de marcação e anotação que você utiliza nas suas leituras, se é que você utiliza alguma delas. Muito bem, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre essas questões de anotações e marcações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.